agradecer a presença de todos, agradecer a oportunidade de nos reunirmos e de tratarmos de assuntos que melhoram a nossa vida e as condições dos médiuns, para a gente ter uma convivência com a mediunidade. E nós agradecemos também a presença dos nossos irmãos, mentores, dos espíritos instrutores que trazem os seus tutelados, né, os seus aprendizes, e rogamos a Deus e a Jesus que tenhamos a inspiração para podermos trazer algo de útil para todos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Quando essas coisas acontecem, eu não acho um guardanapo. É que é o seguinte, o mentor me envolve, né, com o pensamento e aí eu me emociono. A voz embarga e aí vamos. Então é o seguinte, nós estamos conversando aqui assuntos que interessam principalmente para quem frequenta casas espíritas, tá? A casa espírita, ela recebe pessoas de tudo quanto é tipo de crença e religião, viu? Geralmente a pessoa que chega na casa espírita não é espírita, né? Até porque o espiritismo... Você já está gravando, viu? Até porque o espiritismo não é uma religião, né? Ele é uma mistura de algumas condições muito importantes. É filosofia, a ciência e a religião, tudo junto. Então, se você pensar nisso, quem sabe responder aí, talvez as amigas professoras, os amigos professores, quem sabe descrever o que é filosofia? Tem gente já procurando no Google, tá lá, porque ele sabe que eu vou continuar vendo ele e ele vai ver um negócio lá no Google. O Rodrigo, por exemplo, está pesquisando, porque eu vi a Carol sorrindo. Lá. Vamos, gente, o que é filosofia? Ninguém sabe o que é filosofia? Tá bom, pode pesquisar. O Rodrigo, que é mais sacudido nessas coisas. Pesquisa aí, Rodrigo. O que o Google Uma breve pesquisa aqui para ver a definição, né? É a junção de duas palavras, não é? Filo vem do grego. E a sofia. A zofia. Morfologia, vamos procurar, né? Origem da palavra. Da amizade e amor fraterno do filo, né? E Sofia, sabedoria, né? Tem mais alguma explicação, não? Sempre tem 2, 3 versões, né? Juntando seria uma amizade pela sabedoria, um bom sentimento pela sabedoria. É o gosto, né? Então você vai ver lá pela vamos dizer assim, tem duas versões, digamos assim, que a gente pode falar sobre Platão, né? Lá no platonismo, eles falam sobre o estudo, olha lá, eu estou vendo aqui, tá? O estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente, linguagem. Em resumo, a filosofia é aquilo que discute a existência do ser, a sua vida, tudo que envolve a existência do ser. Então, a filosofia, ela questiona, porque ela investiga, tá? Então, a filosofia, você já deve ter ouvido falar, o cara para assim e fala assim, agora eu vou filosofar. Eu nem sei eu não sei uma música, talvez, do Raul Seixas, que ele falava, não, Tim Maia falava, vou filosofar. Lembra disso? Quem conheceu as músicas de Tim Maia? Aí ele fala no meio de uma música dele, eu vou filosofar. Ele fala assim, nada é nada, tudo é tudo. O Tim Maia era muito doido, né? Vocês sabem disso, né? Então, a filosofia é questionar, é perguntar,
Não é aceitar as coisas como te entregam num pacotinho bonitinho de presente, fechado com um lacinho de seda. Se você não usar a filosofia no espiritismo, você não vai pensar. Todo mundo assistiu o filme de Kardec? Vamos ver aí quantos positivos tem. Filme de Kardec. O Kardec, aquele filmão escrito Kardec, etc. Tá. Quem não assistiu, a Carol não assistiu, a Noeli talvez não também, e nem a Cris. Lá no comecinho do filme, eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu. Ó, no comecinho do filme, ele começa numa sala de aula. Tá? E Kardec tá com um monte de criança na sala de aula. E eles estão fazendo tarefas lá, sei lá, estão estudando. Aí ele bate na mesa, não lembro, ele fala, parem tudo o que estão fazendo. As crianças assustam, e ele levanta e vai andando pela sala e jogando os cadernos, todo mundo pro ar. As crianças ficam tudo doidas com ele, né? Aí ele fala, para que servem os livros? Para tudo ou para nada, se não nos ensinar a pensar. Se o ser humano não pensar, ele vai estar jogando fora a principal situação, a principal característica que o difere, por exemplo, de um macaco. Vamos dizer que a gente pudesse, na ciência, dizer que o macaco é o camarada mais parecido com o ser humano em termos gerais, né, do corpo humano e tudo mais, as características físicas, né, o nariz, rosto e tal, etc., a mão, né, só lhe falta ali a condição de que ele tem uma característica melhor do que a nossa, porque ele também segura com os pés, né? Mas, de qualquer forma, qual é a diferença, entre aspas, para a gente filosofar, qual é a diferença entre o macaco e o ser humano? Eu não escutei nada, ninguém ligou o microfone, ninguém levantou a mão. Capacidade de raciocínio, né? Capacidade de raciocínio. O que mais? Tem mais coisa aí. Pensa bem. O macaco não pode pensar, não pode raciocinar, né? Tá certo. Tem razão. Mas o que mais importante entre a diferença de um ser humano e o macaco? Quando digamos assim, apareceu, quando iniciou o primeiro ser humano na Terra, lembra disso? Quem já viu alguma coisa no espiritismo, o primeiro ser humano na Terra, ele apareceu, vamos dizer assim, e a ciência, como não descobriu como que isso se dá, chama isso entre o macaco e o ser humano, ele chama de elo perdido. A ciência não consegue achar o elo entre o macaco e o ser humano. Em algum momento, a evolução de Darwin, muito aceita depois de grandes discussões e muito tempo passado, aceita como a evolução, ele dá um salto de um animal para o ser humano. E aí vem a diferença principal, que o Rodrigo está certo. Mas tem uma coisa principal entre a diferença, que é a diferença entre o macaco e o ser humano. Qual que vocês acham que é? A Cris no microfone. O macaco não tem maldade do humano. Não tem o quê? Maldade igual do humano. Mas não é nesse aspecto. É assim, ó, o macaco não consegue pensar. Tem uma característica, um fato principal que diferencia o macaco do ser humano. Na encarnação? Não entendi. A escala evolutiva nas reencarnações? É quase por ali, Rodrigo. Você está indo no caminho certo. Vamos, Edson. Acorda, meu filho. Tá de férias da faculdade só, não tá de férias do resto. Fala alguma coisa, meu filho, sem ser alguma coisa, claro. Porque se eu falar para a Marli, fala alguma coisa, ela fala alguma coisa. Vamos, Júnior. Gente, pelo amor de Deus. A diferença é que o macaco ainda está no princípio inteligente e o ser humano já é espírito. A diferença entre o macaco e o ser humano, que nós usamos o macaco por ser muito parecido com o ser humano, nas suas características físicas, tá? É que ele não tem espírito.
tá bom? Assim como todos os outros animais, e inclusive aquele cachorrinho que você ama tanto, que quando você conversa com ele parece que ele fala com você, ou seu gatinho, ou seu periquito, sua arara, seu sei lá o quê, a tartaruga, não tem espírito, gente. Tá? O único ser na Terra e no universo que tem espírito, ou que é espírito, é o ser humano. Por isso que tem muitas verdades no Velho Testamento, embora ele seja floreado de inúmeras fantasias para conquistar e dominar aqueles caras que seriam o povo, né? No Velho Testamento tem coisas muito importantes. Então, lá na Bíblia, no Velho Testamento, tem uma parte que fala na criação, né? Que o homem foi criado segundo, parecido, né? Ou igual à semelhança de Deus, né? Porque considera-se que Deus tivesse uma forma humana. Lembra da Capela Sistina? Onde tem a pintura de Deus e o homem? Quando Deus criou o homem? Deus é desenhado lá por... Quem que desenhou lá, gente? A Capela Sistina? Como é o nome do cara? Eu sei que É o Michelangelo que fez? Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina. E lá ele coloca Deus na forma humana. Um velho, né? Um idoso. Então nós somos o único ser da criação que tem espírito. Ah, mas o cachorrinho... quem gosta de cachorro aí? E quem gosta muito de cachorro? Tá. Você não acha há muito tempo, eu não sei se você parou de achar agora, depois que você virou espírita kardecista, mas você não achou durante muito tempo que seu cachorro tinha espírito? Olha lá eles lá. Ou alma? Pois é, não tem, viu, gente? Eu lamento dizer, mas o Chico... A Jalena levantou a mão ali, ó. Fala, Jalena. Eu quero fazer um comentário. Faz. Eu tinha uma Shih Tzu, eu amava ela. Ela era linda. Uma cachorrinha Shih Tzu. Ah, é a raça? A raça. Tá. Você falar. Não, tudo bem, a raça. Eu amava ela, assim, de paixão. Ela tinha 8 aninhos. Ela começou a convulsionar e tal. E ela veio e morreu. Hélio, eu vou falar uma coisa para você. Eu fiquei uns 3 meses vendo ela dentro da minha casa. Eu senti o cheirinho dela. E eu pensei assim, gente, ela tinha um espírito. Então não tem. E eu tenho também gato. E a minha gatinha morreu atropelada faz pouco tempo. Eu vi a minha gata, não era coisa da minha cabeça. Eu falava, gente, os animais devem ter espírito, porque eu senti o cheirinho delas. Quando tomava banho, aquele cheirinho gostoso. Mas não tem espírito. Eu achava que tinha espírito. Quem mais quer comentar sobre isso, sobre o espírito do animal? Quem mais achava que o animal tinha espírito? Não tem. É que como nessa questão da escala evolutiva, do princípio inteligente até o ser humano, eu imaginava que... Você estava no caminho certo. Que em algum momento... Eu falei para você está no caminho certo, ele está quase, né? Talvez eu fiz uma... Então, faltou uma aula aí desse meio do caminho. Não, é um capítulo, né, do Livro dos Espíritos, você sabe, né? Lá o Kardec pergunta sobre isso. A gente tem essa dúvida há muito tempo. Inclusive, Kardec questiona o Espírito Verdade, através da mediunidade, sobre haver, às vezes, animais que se comportam com muito mais humanidade do que um homem, que tem homens que se comportam muito mais como animais, né? Então, o Espírito responde para Kardec o seguinte, olha, gente, Kardec, é o seguinte, irmão, a ciência, todo mundo, esses caras todos aí, tá tudo errado, tá? Muita gente gostaria que o homem fosse animal, comparando com o animal, e que o animal fosse como um homem, mas não é. O ser humano é uma criatura absolutamente distinta de todos os outros. De todos, do universo inteiro. Tá? Ele pode, sim, se comportar algumas vezes como um animal, mas ele tem a condição de se comportar
de se dignificar perto de Deus. É o único ser que pode chegar perto de Deus um dia. Tá? O resto todo, lamento dizer, meninas e meninos que amam seus cachorrinhos e gatinhos, os animais não têm nada mais do que princípio inteligente. Tá? Ele é um princípio inteligente, carregado de princípio inteligente no corpo como nós somos, e quem controla o animal é um princípio inteligente que chegou num grau de evolução de princípio inteligente no reino animal. Tá? Depois que ele conhecer o animal mais importante para o homem, depois que ele conhecer tudo desse animal, ele passa a entrar numa situação de poder entrar na questão fluídica de centros de força, conhecer centros de força. Ao final, ele vai conhecer a mente humana e depois ele pode se tornar espírito. Para isso acontecer, ele vai levar na cadeia digamos assim, da raça, digamos assim, da espécie, aliás, animal, ele vai ficar em torno de 1,3 bilhões de anos para poder chegar a espírito. Depois de ter passado pelo reino mineral, pelo reino vegetal, quando ele chega no reino animal, ele vai ter que conhecer tudo como funciona cada parte, cada célula de todos os animais existentes. Por isso que demora aproximadamente 1,3 bilhões de anos para você sair do reino animal e passar a ter condição de ser espírito. E por que nós estamos falando de tudo isso? Porque nós temos uma característica muito singular de achar que as coisas são do jeito que são e está tudo certo. É importante a gente conhecer o espírito, o princípio inteligente, é importante conhecer a mente, tá? Por isso que é importante estudar André Luiz. Primeiro, o Livro dos Espíritos, de preferência toda a codificação, mas se você ler o Livro dos Espíritos e depois você ler ou estudar André Luiz, você já vai estar avançando muito mais do que 90% dos espíritas que eu já conheci na vida. E esse conhecimento é imprescindível para você cuidar da sua mediunidade, para você ter saúde com a mediunidade. A maior parte das doenças que você tem são derivadas de envolvimentos de espíritos doentes que você tinha compromisso de cuidar e você foi deixando para mais tarde. E aí, depois que você começa a cuidar dos espíritos com a sua mediunidade, o que acontece? A partir do início do trabalho, você deixa para depois o estudo. Então, as questões mais complexas que você se comprometeu, tá? Você fez uma listinha. Eu vou ajudar o fulano. Eu vou ajudar o ciclano. Eu vou ajudar não sei quem mais. Só que quando você reencarna, você não sabe mais quem ele é. Entendeu? Você não vai saber mais que você veio para cá, antes de vir para cá, você ia ajudar o espírito que reencarnado seria, por exemplo, o Júnior. Você não sabe mais disso. Então, como é que eu vou fazer para ajudar o cara se eu não sei quem ele é? Exatamente assim. Trabalhando muito, estudando muito. Um dia você vai cruzar com o Júnior, que para você lá antes se chamava Antônio. Ou seja, se você ajudar todo mundo, um dia nesse bolo de gente você vai encontrar aquele Antônio, que hoje é o Júnior. Deu para entender ou eu compliquei o negócio? Só que tem o seguinte, tem gente que tem alta complexidade. Nós cuidamos de espírito desencarnado e para efeito didático, tá? A gente não menospreza a situação de ninguém, mas a gente diz assim, ó, tem espíritos com situação simples, tá? Situação difícil, situação complicada, situação complexa e situação de alta complexidade. As situações de alta complexidade são aquelas que principalmente estão ligadas à religião. E porque nós estamos há muito tempo seguindo Jesus, ligado à religião, esses espíritos têm ligação a nós. Tá? Então você vai ter, por exemplo, vou falar do meu caso, tá?
você imagine aí que você não é muito diferente de mim para estar no espiritismo hoje. Ninguém sai de uma reencarnação anterior de pagão, de ateu, tá bom? E na encarnação seguinte já é espírita. Não existe isso aí, tá? Inclusive, essa situação é evolutiva. Lembrando que os nossos irmãos, a maioria dos irmãos cristãos, são criacionistas, tá? E nós somos evolucionistas, tá? Criacionista, todo mundo sabe que o próprio nome diz. Deus estalou o dedo e fez as coisas. Tá? O evolucionista, né? Nós, como uma religião evolucionista, nós somos que cremos que o ser humano, ele veio, o espírito, ele vem habitar um corpo humano depois desse espírito ter passado como princípio inteligente por bilhões de anos. Então, tudo evolui. E você também evolui na mediunidade, tá? Só que se você não evoluir na mediunidade, você se enrosca muitas vezes com problema de saúde. E aí você vai ter situações de saúde que você não sabe por que você tem situação de saúde. A gente já comentou uma vez, por exemplo, pessoas que têm câncer no pulmão e nunca fumou. Ah, é claro que tem câncer no pulmão. Quem nunca fumou pode ter, claro. Mas eu estou mencionando isso porque causa estranheza, né? Falando, pô, câncer no pulmão, eu nunca fumei, cara. Câncer na garganta, né? Câncer não sei no quê. Tumor não sei na onde, né? Surge tumor em cada parte do corpo. Mas não tem histórico nenhum de câncer na família, gente. E a gente tem tumor, tem câncer. E a gente não sabe por quê. É porque isso acontece também porque nós trabalhamos de maneira errada com a mediunidade. Tá? Como que a gente trabalha errado com a mediunidade? Primeira coisa para trabalhar errado com a mediunidade: falta de conhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, eu vou te explicar por quê. Porque a pessoa fala assim, não é falta de amor? Não. É o seguinte, para você saber, por exemplo, entender o que Jesus falou, tá? Não entender o ensinamento, entender o que ele falou, as palavras, você precisa de inteligência. Para você ler um livro, você precisa de inteligência. Você precisa de saber ler. Você precisa desenvolver, em algum grau, a inteligência. Você já aprendeu a ler várias vezes, mas nessa encarnação você não teve que ir para a escola quando você era criança? Tem que reativar as coisas da inteligência. Tá? Sem desenvolver a inteligência, você não consegue conhecer as coisas do universo. E você não consegue desenvolver moralidade, porque você tem que ter entendimento sobre a moralidade. Sem desenvolver inteligência, você não consegue entender o que é moralidade. Deu para entender? Se você não tiver inteligência desenvolvida, você não entende nada do que a pessoa está falando. Por exemplo, agora mesmo nós pesquisamos o que é filosofia. Vocês entenderam o que é filosofia? Entenderam ou não? Entenderam? Para você entender a explicação da leitura que o Rodrigo fez e que eu fiz sobre filosofia, você tem que ter alguma inteligência. Uns têm menos, outros têm mais, mas alguma inteligência você tem que ter para o básico. Então, se você não desenvolver inteligência, você não vai compreender o que é filosofia, você não vai compreender o que é ciência e você não vai compreender o que é religião. Todo mundo fala, você tem religião? Tenho. Eu sou católico, por exemplo. Tá bom. Você sabe o que é religião? O que significa religião? Ninguém para pensar no que é. E nós precisamos pensar. Toda a nossa existência está ligada ao nosso cérebro, à nossa mente. E no espírito desencarnado, ao centro cerebral, que é uma cópia do cérebro. Não existe comunicação de psicofonia numa reunião mediúnica se não houver pensamento. Vocês sabem disso? Sabem, né? Se o espírito desencarnado não pensar, o médium não vai falar nada. Imagine se atender um espírito que não pensa em nada. A mente dele está zero. Vocês já passaram por isso? Eu já passei. Aí eu fiz um pedido, pedi para os mentores ajudarem o irmão a pensar.
Ele não pensava nem em algo de ideia fixa, ele não pensava em nada. Ele estava praticamente com retardamento mental. Mas ele não era um retardado quando era encarnado, né? Aquela deficiência física cerebral. Ele simplesmente não queria pensar em nada. Olha que interessante. E o que o médium falava? Nada. O espírito não estava pensando. Ah, mas o médium não fala quando o espírito fala? Não, o médium fala quando o espírito pensa. Se o espírito não falar nada lá no perispírito dele, não verbalizar, mas pensar, o médium vai falar. Então, tudo é pensamento, tá? Então, veja bem, se tudo é pensamento, quando você pensa corriqueiramente no dia a dia, coisa ruim, você está se atrapalhando e atrapalhando a vida de um monte de gente que você nem imagina quem são. Espírito desencarnado que estão ligados a você, tão próximo de você. E aí você sente raiva de alguém. Você se irrita com alguma coisa. Você fica chateado, você fica magoadinho. Você já ficou magoadinho? Na última semana, hoje é quinta, né? De quinta-feira passada para agora, você ficou magoadinho com alguém? Ficou? Ficou chateadinho? Você ficou tristinha com alguém? Quando você faz isso, médium, você se atrapalha de tal forma que é como se você tivesse que começar tudo de novo. Imagine só o seguinte. Você está trabalhando com a mediunidade há 10 anos. Se você não aprendeu ainda a controlar suas emoções, e você ficar magoadinho, chateadinho, tristinho, ou magoadinha, tristinha, chateadinha, você vai se atrapalhar de tal forma que é como se você tivesse que começar tudo de novo aquilo que você começou 10 anos atrás. Por que as pessoas se enrolam com isso aí? Porque ela não pensa no sentido de o que acontece quando eu fico com raiva? O que acontece com a minha mente quando eu fico chateado? Quando eu fico triste ou decepcionado com alguém, ou quando eu me irrito com alguma coisa, o que acontece com a minha mente? O que é a minha mente? Esse é o filósofo que faz isso. Já perceberam? O filósofo faz isso. Ele começa a fazer perguntas e dentro das perguntas ele vai começando a fazer outras para esmiuçar a questão principal. O que acontece com a minha mente quando eu me irrito, fico chateado e fico nervoso, fico bravo com alguém ou com alguma coisa? O que acontece com a minha mente? Aliás, o que é a mente? Aí ele começa a pensar primeiro o que é a mente. E com isso, os filósofos, os cientistas vão descobrindo o que hoje a gente sabe na ciência, na medicina, né? É um negócio interessantíssimo. Você vê, nós estamos conversando aqui, entre aspas, porque sou eu que falo, nós estamos conversando aqui através de um sistema que eu não sei explicar como ele funciona. Ele está pronto, eu estou usando, ele funciona e está tudo beleza. Mas não é importante a gente ter pelo menos a curiosidade de ver como é que funciona isso, gente? Como que a pessoa consegue me ouvir, interagir comigo full time, é assim que fala? Imediatamente, na hora que eu estou conversando com ela, ela consegue reagir. Olha só como vocês reagem rápido. Dá um sorriso. É imediato. Como que isso funciona, gente? Através de ondas no ar. Como é que... Olha, pensa bem, que negócio louco. Há pouco tempo atrás, principalmente aqui na minha região, mas no Brasil inteiro, a gente não tinha telefone. O telefone custava uma fortuna, né? E aí eu fiquei pensando, como é que o cara consegue conversar com o outro através do aparelho telefônico que tem um fio que me liga a nossa amiga Jalene lá a 500 quilômetros de distância, ela me ouve na hora. Já era absurdo você pensar nisso, porque a gente não pensava nisso. E aí quem pensa muito nisso é tido como louco. Mas vem para a área humana, viu? Para a área da mente, para a área do espírito, e começa a pensar, filosofa, como diria Tim Maia, né? Como é que é o nome? O zelador, né? Não, o síndico, Tim Maia. Pensa bem.
O que acontece com os espíritos que estão perto de você, aguardando o dia que você vai trabalhar com a mediunidade? Você não acha que você está aí sozinho e os espíritos não estão aguardando você trabalhar. Você acha isso? Não? Tem um monte de gente perto de você nesse momento aguardando a próxima vez que você vai trabalhar com a mediunidade, viu? Se você não sabe disso, continua pensando que não tem ninguém e continua não indo atrás de trabalho mediúnico. Que aí quando você sentar no sofá, você vai sentir uma mão no seu ombro, pensa que é sua namorada, sua mulher, ou seu marido, e é um desencarnado. Vai chegar um dia que você vai sentir no seu corpo humano. De tamanha pressão espiritual. Porque existem sistemas para avisar você que está acontecendo alguma coisa à sua volta. Uma delas é o espírito ter ajuda de mentor para alguém conseguir tocar em você. E você vai sentir o toque, como se fosse uma pessoa encarnada. Você vai olhar para o lado e não vai ver ninguém. Aí você vai assustar, porque todo médium de psicofonia tem medo de espírito. Por exemplo, tem um cemitério maravilhoso aqui em São Paulo. Lindo, viu, Jalene? Uma das coisas mais legais que tem em São Paulo são cemitérios antigos, tá? Existe um cemitério da Consolação que é fantástico, tá? As esculturas que tem lá, a arquitetura que tem lá dentro é coisa assim de 200 anos, né, Júnior? Coisa impressionante, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho da riqueza arquitetônica, histórica que tem nesse cemitério da Consolação, existe o mausoléu, para quem não sabe, dos Matarazzo, tá? Ele tem 150 metros quadrados de área construída, tá? Em mármore importado. Os caixões vão nas gavetas embaixo do piso principal, e no piso principal, no térreo, tem um salão de 40 metros quadrados, com mais ou menos 12 cadeiras e um púlpito para fazer missa dentro do mausoléu. E assim, ó, lotado de obra de arte em algum metal, que eu não lembro o nome, de um cara muito famoso, que agora me fugiu o nome, mas tem esculturas lá no Largo da Arocha. Aí eu chamo os médios e falei, vamos passear no cemitério? Você é doido? Não vou, não. Por que não? Ah, porque eu sou médium, né? Eu tenho medo de espírito, os espíritos vão me pegar lá, vão me envolver, eu vou levar um monte de espírito para casa. Não, nós vamos passear no cemitério da Consolação e vamos sentar nas muretas lá, nos murinhos, e vamos doutrinar na sua mediunidade os espíritos que estão precisando de ajuda. Vamos lá? Vou não. Você sabe por que a pessoa fala que não vai? Pelo menos a maioria fala. Eu sei que alguns de vocês falam, eu iria. Né? Eu sei que alguns de vocês falam, eu iria. Você sabe por que a maioria dos médios não iria? Fala aí, chuta. Acende o negócio aí, aperta a mãozinha aí, liga o microfone. Por que um médium de psicofonia se nega ou se negaria a dar um rolê no cemitério da Consolação para a gente doutrinar espírito pela mediunidade dele? Qual o motivo que vocês acham? Vamos, gente. Você iria, vai. Quem iria no cemitério da Consolação comigo para dar comunicação com os espíritos? Quem mais? Quem mais? Agora os psicofônicos. Jalene, Noeli. Você iria também? A Cris iria, Cris? Olha lá, tem um monte de gente que iria. O Júnior, mas os psicofônicos que são importantes, porque são eles que vão ser usados. A Cris, a Jalene iria, a Noeli iria. Ah, que interessante. Agora a maioria eu não sei não. A Marli iria no cemitério? Olha que bacana, não é? Você sabe por que a maioria não iria, gente? Por falta de conhecimento. Por pegar pacotes prontos, né? Opa. Sua chamada termina em 10 minutos. Ó, não pensar, não fazer pergunta, não filosofar, não estudar, que é a ciência, não perguntar filosofia e não entender o que é religião, afasta as pessoas do ensinamento de Jesus. Jesus cuidava das pessoas em qualquer lugar que ele andasse, não é? Inclusive dos inimigos, aliás, principalmente deles, né? E por que a gente, os espíritas, na grande maioria, não fazem nada fora da casa espírita? Porque entregaram para ele um pacote fechado com um lacinho de fita de seda e falaram para ele, não pode dar passe fora da casa espírita.
Não pode usar mediunidade fora da casa espírita. Não pode fazer isso e aquilo fora da casa espírita. E aí você pergunta, por que não? Porque na casa espírita tem recurso. No cemitério não tem recurso. É mesmo? Pergunto eu, né? Que sou sempre linguarudo. É mesmo? Mas se eu tiver em mais de 2 em nome de Jesus, ele não estará lá comigo? Porque isso é ensinamento de Jesus. Diretor, dirigente, sei lá quem. O que o senhor está falando não tem fundamento. Aonde foi que o senhor, desculpa, onde foi que o senhor viu que fora da casa espírita não se pode trabalhar? Não, na sua casa não tem recurso. Na casa espírita tem recurso. Por que na casa espírita tem recurso, na minha casa não tem, moço? Se na minha casa tem amor, e Jesus me ensinou que onde 2 ou mais estiverem, lá ele estaria. Que história é essa? Né? Numa casa espírita pode ter um monte de gente reunida sem amor nenhum. E não está falando lá reunido por causa de Jesus, está reunido para ver a roupa do outro. Não é isso? Para poder depois, no dia seguinte, conversar com os amigos pelo celular. Você viu o decote da fulana? Você viu o perfume que aquela ciclana estava usando, gente? Que coisa forte, horrorosa. Né? Então a gente recebe um pacotinho fechado. Todo mundo passa a ser igual. Isso é um erro gravíssimo na casa espírita, porque cada pessoa é um indivíduo diferente, graças a Deus, do que o outro. Não existe, por exemplo, aqui nós temos a Dona Inês, a Jalene, a Cris e a Marli com mediunidade psicofônica comprovadas e já atuante. Tem a Noeli também, mas que ainda não sei se já trabalhou com mediunidade de psicofonia. Nenhuma dessas mediunidades de psicofonia que eu falei para vocês vão ver o espírito da mesma forma que o outro. Vocês sabem por quê? Que 4 médios de psicofonia não perceberão o espírito que eu vou mostrar para eles? Não vão perceber da mesma forma que o outro? Vocês sabem por quê? Vamos, gente. Tá acabando aqui. Tem 2 minutos. Acelera o bagulho aí. Acende. Toca a porva nesse negócio. Por causa do conhecimento. Cada um tem um conhecimento. Cada um tem um psiquismo. Cada um tem um tipo de experiência. E é isso que difere o gênio. Depois vocês vão lá ler o que é gênio no Espiritismo, tá? É isso que difere o gênio da pessoa comum, do médio comum. O gênio é aquele cara que pensa, que estuda, que discute, que aprende, que experimenta. Tá? Tem cemitério em Polônia? Vai lá dar uma olhadinha nas esculturas do cemitério. Aqui tem cidade que é tão pequena que nem cemitério tem, né? Não tem aquela novela do Bem Amado? Que ele era doido para inaugurar o cemitério, mas ninguém morria. O cara ia morrer em outra cidade. Gente, então é o seguinte, ó. Cuidado com o jeito que você reage com as coisas pequenas no dia a dia. Não se irrite com coisa menor. Não se preocupe com coisa porcaria. Deixe isso aí para você se ocupar de doença, desemprego, fome, divórcio, separação, coisa importante. Entendeu? Quando alguém falar para você, não pode fazer isso com a sua mediunidade, aí você se preocupa com isso. Não fica se ocupando de ficar estressado, chateado, magoadinho, com porcaria, gente. Entendeu? A gente fica nervoso com cada coisa. Ah, meu Deus do céu, perdi minha chave. Pelo amor de Deus, e o que tem isso demais? Faz uma prece que a chave vai aparecer, médium. Você é espírita, pô. Entendeu? Você entendeu o que eu quero dizer? Nossa Senhora, esqueci. Hoje eu esqueci. Esqueci a minha marmita lá na loja. Amanhã esse negócio vai estar podre. Não, gente, amanhã a gente cuida disso. Isso não é importante. O importante é isso aqui que nós estamos fazendo. Para mim, né, nesse caso. O que é mais importante? Cuidar de uma pessoa? Cuidar de uma pessoa? Eu não estou dizendo que as duas não são, tá? Presta atenção antes. O que é mais importante? Cuidar de uma pessoa ou lavar a louça? Não precisa ser muito inteligente para pensar nisso. Tudo bem se você conseguir cuidar da pessoa e lavar a louça. Mas e se você cuidar da louça impede você de cuidar de alguém? O que é mais importante? Lavar a louça agora ou cuidar de alguém agora?
Então, gente, para de besteira. Não, gente, pelo amor de Deus, eu não posso participar não, que eu tenho louça para lavar. Pelo amor de Deus, gente. Você se atrapalha, médio, de tal forma que aquele grupo que está esperando você ir trabalhar, sabe o que ele faz? Ele chora de tristeza. Não vai ser dessa vez. Nossa, eu estou há 500 anos esperando para falar através da mediunidade da Jalene e não vai ser dessa vez de novo. Só nessa encarnação dela é a nona vez que eu estou na fila. E não vai ser hoje de novo. Só que tem um porém, pior ainda do que esse. Esse cara que não vai passar pela sua mediunidade por causa da sua irritação com bobagem durante o dia, tá? Que descompensou você e a mediunidade não vai funcionar e você não vai trabalhar, era seu pai na encarnação passada. Seu filho. O seu filho que numa encarnação lá, não sei aonde, sofreu aborto natural e ele tá doido para conversar com a mamãe dele. Tá bom? Vamos nos ocupar de coisa importante, por favor? Que, sinceramente, se eu não fosse quem eu sou como espírito, porque eu não sei exatamente quem eu sou, eu estaria cansado disso. De pessoas que se irritam por bobagem. Tem muita coisa mais importante na vida para fazer. E você, médio, tem compromissos importantes. Não desperdice a vida reclamando das coisas. Tá bom? Tudo certinho aí? Vamos nos despedir que já estourou. Beleza? Vamos ligar os microfones aí, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tá bom? E que vocês tenham boa noite, viu? Bom descanso. Tá bom? Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Júnior. Tchau, Jalene. Valeu, Rodrigo. Carol. Tchau. Tchau, Cris, Marli, Tchau, tchau, Cris. Tchau, Obrigado. Cleli. Tchau, Jalene, Rodrigo, Carol, Edson, Jalene, Dr. Edson. Carol. Tchau. 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 Inês. Tchau, gente. Tô desligando aqui, tá? Tchau, Cris. Tchau. 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 Tchau.